Fala engenheira, engenheiro. O vídeo de hoje é o terceiro vídeo de uma playlist sobre ação do vento e estabilidade global de estruturas de concreto armado, certo? Nesse vídeo nós vamos analisar o parâmetro alfa e no final do vídeo também vou fazer um comentário sobre o que eu acho da utilização do parâmetro alfa durante os nossos cálculos. O objetivo desse vídeo é que você saia dele sabendo classificar uma estrutura em nós fixos e nós móveis. Meu nome é José de Moura, eu sou especialista em estruturas de concreto armado e fundações e vamos para o vídeo. Antes de entrarmos no parâmetro alfa em si, é importante que você entenda o significado de esforços de segunda ordem. Qual a ideia? Vamos imaginar aqui essa barra engastada na base e livre no topo. Nós temos o quê? Que o momento aqui no engaste, ele vai ser o quê? O momento no engaste, ele vai ser o H, né? Nossa força horizontal, multiplicado pelo ΔY, que no caso é a altura da barra. Tá certo? Só que a gente sabe que essa força horizontal aqui, ela vai causar um deslocamento na nossa barra. Certo? Um deslocamento que eu chamei aqui de ΔX. Observe que, originalmente, nossas forças verticais, elas não causam momentos na base da minha estrutura, certo? Na região do engaste. Só que, após deformada, o momento aqui na base, ele vai ser o quê? O momento, ele vai ser H vezes ΔY, mais vertical vezes ΔX. Então, após deformada, surgiram novos esforços. Esses esforços adicionais são o que nós chamamos de esforços de segunda ordem, que eles ocorrem após a estrutura estar deformada. Vamos agora aprender como classificar a estrutura quanto à sua deslocabilidade. A norma brasileira 6118, ela classifica a estrutura em nós fixos e nós móveis. As estruturas de nós fixos são aquelas em que os esforços de segunda ordem correspondem a 10%, a valores inferiores a 10% dos esforços de primeira ordem. E os nós móveis, quando esse valor é superior a 10%. Vou dar um exemplo. Imagina na situação anterior, em que meu momento, só com a força horizontal causando esforço, ele fosse 100 kN na base do meu pilar, certo? Vamos imaginar que após o deslocamento, com a influência também da força vertical, eu tenho um momento de 115 kN. A gente percebe que aqui teve um delta de quê? De 15 kN. De modo que os esforços de segunda ordem, devidos ao deslocamento, eles são superiores a 10%, beleza? Dos esforços de primeira ordem, que é os 100 kN. Então, para estruturas de nós fixos, a norma nos permite desconsiderar os esforços de segunda ordem. Só um detalhe importante, os esforços globais de segunda ordem. Beleza? O que são os esforços globais? São aqueles que eu obtenho analisando a estrutura como um todo. Futuramente, quando estivermos analisando pilares, certo? Nós vamos verificar também os esforços locais de segunda ordem. Esses não podem ser dispensados nessa verificação, certo? Então, entendendo o que são estruturas de nós fixos e estruturas de nós móveis, só para repetir, nós fixos, eu posso dispensar os efeitos globais de segunda ordem. Por quê? Porque eles são inferiores a 10% dos efeitos de primeira ordem, dos esforços de primeira ordem. Nós móveis eu não posso dispensar. Vamos lá. Uma forma de fazer essa verificação é a utilização do parâmetro de instabilidade alfa. Vamos colocar aqui, ele é o parâmetro mais simplificado para a gente fazer essa verificação. O parâmetro alfa, como é que eu calculo ele? H-tot, que seria o quê? A altura total de edificação, NK, somatório de todas as forças verticais, e nosso produto de rigidez, beleza? Nossa rigidez da estrutura naquela direção que eu estou analisando, beleza? Então eu posso calcular para a direção X, para a direção Y, certo?
essa estrutura ela será dada com nós fixos caso o alfa seja menor do que o alfa 1. O alfa 1 ele vai ter duas formas de se obter, que caso o n seja menor do que 3, n é o número de pavimentos, certo? Vou colocar aqui pavimentos, seja menor do que 3, eu vou utilizar essa formulação. Caso seja 4 para cima o número de pavimentos, nós temos um alfa 1 igual a 0,6. Um detalhe aí é que esse alfa 1 de 0,6 ele é válido para estruturas de contraventamento em que eu tenho associação de pilares-parede e pórticos. Caso eu tenha apenas pilares-paredes, nosso limite é 0,7. E na situação em que o contraventamento é dado apenas por pórticos, eu tenho 0,5. Para consolidarmos esse conteúdo, nós vamos resolver um exemplo aqui, encontrar o valor do parâmetro alfa para esse edifício, certo? Esse é um edifício que a gente já resolveu em outros vídeos dessa playlist. Eu vou colocar no card em cima, caso você queira conferir, em que nós encontramos tanto o valor da força de arrasto aplicada em cada pórtico, quanto a pressão dinâmica do vento. Essa foi a primeira parte da playlist. Só para repetir aqui, esse edifício ele tem 6 pavimentos, certo? 6 pés direitos de 3 metros. Aqui estão as dimensões dos pilares. Ele tem aqui um total de 30 metros nessa direção e um total de 20 metros nessa outra. Pilares de canto 20 por 40, centrais 20 por 80 e pilares de extremidade de 20 por 50. O concreto utilizado foi um concreto C20 e todas as vigas foram consideradas como 20 por 50. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos encontrar o somatório das forças verticais, que é o valor do nosso NK na fórmula do parâmetro alfa. Nós temos, lembra que a área do pavimento ela é o quê? 20 vezes 30, que é 600 metros quadrados. Eu vou considerar aqui, para efeito de simplificação, que nós temos no pavimento tipo 12 kN por metro quadrado e no pavimento de cobertura 10 kN por metro quadrado. No caso, o NK vai ser o quê? 600, que é a área, que multiplica 12 vezes. Quantas vezes se repete o pavimento tipo? 1, 2, 3, 4, 5. 12 vezes 5, mais 10 vezes 1, que é a laje de cobertura, que seria uma laje de forro. Com isso, nós chegamos em 42.000 kN. Essa será o somatório de todas as forças verticais atuando no nosso edifício. Outra variável que nós precisamos para o parâmetro alfa, essa é mais direta, é o H total, né? Que como nós temos 6 pavimentos, nós temos um nível, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3 metros, eu vou utilizar centímetro aqui, nós temos 18 metros, ou 1.800 centímetros. Pronto, encontramos o NK e o H total. O que é que falta agora? É F vezes IC. Vamos agora partir para o módulo de elasticidade. Primeiro, vamos calcular o módulo de elasticidade inicial. Vamos lembrar que o αE ele varia com o agregado que nós estamos utilizando. Aqui eu vou considerar o αE igual a 1. Então, temos que o SI ele vale 5.600 raiz de FCK. Com isso, chegamos em 30.672 MPa. Esse é o módulo de elasticidade inicial. Partindo agora para o módulo de elasticidade secante, nós vamos utilizar o αI, que varia de acordo com o FCK do concreto. Substituindo aqui o FI e já utilizando o FCK de 30, que é o nosso caso, nós chegamos em
um SI 26.838 MPa. Normalmente eu poderia utilizar esse valor no nosso modelo. Só que a norma ainda nos permite, vou colocar o trecho dela, em que na análise de estabilidade global, em que eu estou analisando a estrutura como um todo, que é o nosso caso, eu posso utilizar um módulo de elasticidade 10% superior ao módulo secante, certo? Então, eu tenho 1.1 vezes o SS e eu vou chegar em 29.522 MPa. Caso você queira conferir na publicação, também vou colocar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a publicação com esses cálculos, caso você prefira ler. Então, agora que eu tenho o EC, vou partir para calcular o I, certo? Seria o conjunto, produto de rigidez da minha estrutura naquela direção. Para isso, vamos analisar o quê? Nós temos dois pórticos. Vou chamar esse aqui de pórtico de extremidade, que ele se repete 2 vezes, aqui e aqui. E outro tipo de pórtico, que é o pórtico intermediário. Esse se repete 4 vezes. A ideia é como é que eu acho a inércia de um pórtico, o produto de rigidez de um pórtico. Uma forma de encontrar isso, a própria norma coloca, é a consideração através de um pilar equivalente. Qual a ideia? Eu vou lançar aqui um pilar, beleza? Eu tenho um pilar engastado na base e livre no topo, em que a deformação do pórtico vai ser a mesma deformação do pilar. Então, qual é a ideia? Nós sabemos que a deformação de um pilar engastado na base e livre no topo, submetida a uma carga pontual na extremidade, ela vale a força, que multiplica a altura ao cubo, dividido por 3EI. Se eu inverter isso aqui, jogando isso para o outro lado, eu tenho que o produto de rigidez vale o quê? Força vezes H ao cubo, dividido por 3 vezes o delta. Beleza, mas como é que eu acho o delta? Vou jogar esse pórtico no F2, vou aplicar uma força qualquer, certo? No caso do nosso exemplo, vou aplicar 100 kN e vou encontrar o delta no F2. Então vamos lá. A força eu tenho, que é a que eu estou aplicando no F2, certo? O H eu também tenho, são 18 metros. O delta eu vou tirar do F2. Com isso eu chego no meu conjunto EI. Lembrando que eu já vou chegar no conjunto, certo? Já no valor composto de E vezes I, só que foi importante eu ter encontrado o E antes para que eu jogue o valor correto no F2, certo? Então vamos lá. Aplicando uma força de 100 kN no F2, esse aqui é um dos pórticos apenas. Pelo pilar central, de 20 por 50 aqui, ó, a gente sabe que esse aqui é um pórtico de extremidade. Porque o pórtico intermediário, ele tinha 20 por 80 no pilar central. Beleza? Então, apliquei 100 kN e eu vou tirar o deslocamento aqui no ponto 35. Beleza? Então, para o pórtico de extremidade eu encontrei 13,5 milímetros. Para o pórtico intermediário eu encontrei 10,83 milímetros. Com isso eu sei o produto EI dos dois pórticos. Aqui eu tenho o EI para a extremidade e aqui eu tenho o EI para o pórtico intermediário. Os dois EI, certo? Só para lembrar, como foi que eu fiz isso? EI é igual a F, beleza? Nós temos 100 kN. H3, como eu vou usar centímetro, 1.800 ao cubo, dividido por 3 vezes o delta, que é 1,35 centímetros. Beleza? Então, vamos lá. Lembra que nós temos o quê? 2 pórticos de extremidade e, o que mais? 4 pórticos intermediários. Quando eu faço 2 pórticos de extremidade e 4 pórticos intermediários, eu chego na nossa rigidez total para aquela direção. Lembra que eu só estou verificando para uma direção. Durante essa playlist inteira, estou sempre verificando para a mesma direção.
Então, aplicando agora o parâmetro de instabilidade, nós temos o quê? 1.800 é o H total, NK tínhamos achado que é a força total vertical, e o EC e C seria o somatório que eu acabei de apresentar no slide anterior, certo? Aqui eu tirei esse S, tinha um S aqui, beleza? Porque nós estamos utilizando o E majorado. Com isso eu chego em um alfa de 0,37. Lembra o que é que eu coloquei para os nossos limites? Em estruturas acima de 4 pavimentos, em que eu tenho o contraventamento formado apenas por pórticos, que é o nosso caso, eu não tinha nenhum pilar parede contraventando a estrutura, nosso limite é 0,5. No caso, eu tenho que é menor do que 0,5, então nossa estrutura é classificada em nós fixos, no caso. Beleza? Nós fixos, isso quer dizer que eu posso desconsiderar os esforços globais de segunda ordem. Para finalizar o vídeo, eu quero fazer algumas considerações finais. Qual foi a vantagem que eu tive com esse método? Vamos lá. Ele é bem simples de aplicar. Vocês viram que a gente fez isso em pouco tempo. Eu expliquei e resolvi um exercício, mesmo tendo que explicar dentro de 20 minutos. É bem simples. Não tive efetivamente que calcular o vento. A gente consegue calcular um parâmetro alfa sem ter calculado o vento antes. Certo? Ele é simples. Outro ponto. Ele serve para estruturas em que o número de pavimentos é menor do que 4. Beleza? Diferente do parâmetro γ-V e do parâmetro φ-T. Certo? Vamos lembrar lá que para γ-V nós temos que ter um número de pavimentos acima de 4. No caso eu não vá utilizar o parâmetro de instabilidade alfa em estruturas de menor porte, eu teria que partir para o P-delta, que é um outro processo que eu vou deixar para outro vídeo. Agora, o que é que eu tenho de desvantagem? Eu tenho isso de desvantagem. Desvantagem é basicamente uma. Caso nós tenhamos o alfa superior ao alfa 1, esse parâmetro, vamos dizer assim, ele não nos dá mais nada. Quando eu tenho o parâmetro γ-V e eu encontro que a estrutura é de nós móveis, pelo próprio parâmetro eu consigo prosseguir. Eu consigo majorar os esforços a fim de considerar os efeitos de segunda ordem. No parâmetro alfa, não. Certo? O que é que acontece? Eu achei um alfa, caso eu tenha achado um alfa maior do que alfa 1, eu vou ter que partir para algum dos outros métodos que eu acabei de citar, P-delta, γ-Z, φ-T, para calcular o meu coeficiente de majoração. Então eu acabo perdendo tempo calculando o alfa. Para a nossa estrutura em questão em que eu achei um alfa menor do que o alfa 1, foi bom por quê? Porque eu não tive que ir para um parâmetro mais complicado e eu já encontrei que a estrutura é de nós fixos. Com isso o vídeo chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha gostado, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E eu vou deixar vocês com sugestão de 2 vídeos, caso você queira continuar estudando. Abraço, até a próxima.